Nós ouvimos no trecho do livro do profeta Isaías: o Senhor deu-me uma língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. É a verdade da vida de Jesus. De fato, a palavra de Jesus consolava as pessoas. A palavra do Senhor as animava, despertava a esperança. Efetivamente, era uma palavra inspirada, um verdadeiro sopro do Espírito Santo, que suscitava nas pessoas a fé na vida e fazia cada pessoa experimentar o perdão de Deus, a proximidade de Deus e a ternura de Deus. Pois o Senhor era o rosto da misericórdia divina. Ontem e hoje, o Evangelho nos apresenta como seu tema central a traição de Jesus por parte de um dos discípulos. O plano diabólico por parte de alguns judeus, sobretudo do Sinédrio. Esse plano diabólico de matar Jesus conta, surpreendentemente, com a colaboração de um dos discípulos de Jesus. Neste caso, Judas Iscariotes. O real motivo pelo qual Judas entrega Jesus, os evangelhos não nos dizem explicitamente. O evangelho de hoje, assim como o evangelho de João, parecem nos fazer entender que se tratava de dinheiro. Ele troca Jesus por 30 moedas de prata. Mas, na verdade, não é esse, certamente, não foi esse o real motivo. Há outros motivos que nos podem fazer, ou que pôde fazer Judas Iscariotes trair Jesus. O que nos pode fazer também trair alguém. Trair o próprio Senhor. Trair a nossa fé. Quais são esses motivos que vale a pena nós termos presentes? O egoísmo, a ideologia do poder, querer o poder, a ideologia do social. Judas era zelote e achava que tudo podia ser mudado na base da violência. Não vai encontrar em Jesus o respaldo para este tipo de atitude, pois o Senhor é o príncipe da paz. Mas há também a frustração, a ambição de ter tudo, o medo e a resistência em aceitar o plano de Deus. Tudo isso podem ter sido motivos, entre outros, que levou Judas a trair Jesus e que nos pode levar também a trairmos o Senhor e a trairmos também o nosso semelhante. A ceia pascal,
cuja memória nós fazemos em cada celebração da Eucaristia e amanhã, quinta-feira santa, de modo especial. A ceia pascal é a ceia de despedida de Jesus. A ceia pascal, lugar da memória, da misericórdia de Deus, que fez o seu povo sair da casa da servidão. Aquela ceia, aquela última ceia, foi palco da revelação dramática da traição de Jesus por parte de um de seus discípulos. A memória da escravidão e da libertação, que é parte integrante fundamental da ceia pascal dos judeus, desvela o mal que ainda aprisiona o ser humano. O ser humano pode, e frequentemente é isso que acontece, o ser humano pode ser dominado por sua fraqueza. Face à fidelidade de Jesus ao Pai, se revela de modo paradoxal a infidelidade de Judas e a dos demais discípulos. Eles não conseguiram ser fiéis até o fim. Traíram Jesus. Traíram Jesus, abandonando, negando, mas traíram Jesus. Nós somos capazes de fidelidade e de lealdade a Deus até o fim? Nós somos capazes. À pergunta de Judas, a resposta de Jesus a ele é intencionalmente ambígua. Ele pergunta: sou eu, Senhor? Jesus responde: tu o dizes. E a resposta de Jesus não é uma acusação. Ela pode ser interpretada de dois modos. Tu o dizes, mas não é o que eu estou dizendo? Ou então, tu o dizes e o que tu dizes é a verdade. Jesus deixa a Judas a possibilidade de poder dizer a sua própria fraqueza, coisa que ele não fará. A cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, que celebramos a Quaresma e estamos às portas da celebração da Páscoa do Senhor, é deixada a possibilidade de julgar-se na sua relação pessoal com Jesus Cristo. Talvez há uma pergunta que poderia nos ajudar e que a liturgia da palavra deste dia certamente nos impõe como uma graça para podermos conhecer o mal que habita em nós e vencê-lo. E a pergunta é essa: o que em mim poderia me fazer trair o Senhor? O que em mim me poderia fazer trair o Senhor? O medo? A angústia? A tribulação? A frustração? A ideologia? Qual é a minha fraqueza que me levaria a trair o Senhor e trair também o meu semelhante? Que Deus nos conceda a sua graça para que nós possamos conhecer em nós mesmos a armadilha do inimigo da natureza humana. Que Deus nos conceda a sua graça para que, conhecendo o mal que há em nós,
nós possamos, com a graça de Cristo, vencê-lo, por amor e por fidelidade ao Senhor, que entregou a sua vida por nós.